Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. E fica aqui sempre aquele aviso, aquele alerta, aquele pedido. Siga-nos e compartilhe. No episódio passado, analisamos um tema polêmico: os cuidados que devemos ter com as obras psicografadas. Vimos no programa que cada um de nós precisa analisar o que está lendo de mensagem mediúnica, seja aí numa manifestação mediúnica, seja num livro, não importa, e saber separar o joio do trigo naquele texto. Aliás, o tema despertou interesse dos ouvintes, como o Bruno Bretas, que disse ser um assunto muito bom e pertinente. O Luiz Eduardo também mandou lá uma mensagem no YouTube. Ele achou também importante discutir a credibilidade ou não das obras psicografadas. E o Ariovaldo Vieira disse aqui para nós: deveríamos apenas estudar Kardec e o Evangelho. E ele complementa com uma pergunta interessante: teríamos o discernimento para analisar obras de Chico Xavier e Divaldo Franco, por exemplo? Uma ótima questão, Ari, e nós vamos poder discutir isso em breve em novo programa. O assunto continua. Aguardem. E no programa de hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante para a nossa evolução moral. O que estamos semeando? Estamos plantando o bem ou o mal? E já que a semeadura é livre, como se diz, e a colheita é obrigatória, o que nós vamos colher? E quando vai acontecer essa colheita? Só quando estivermos no plano espiritual? Veremos tudo isso a partir do próximo bloco, com a ajuda do Evangelho, de Emmanuel e de Hamed. É famosa uma passagem de Jesus, que ele conta lá em Mateus, em que ele começa a falar uma parábola muito famosa, que é: o semeador saiu a semear. E aí Jesus então conta que o semeador está saindo e jogando as sementes. E a semente, dependendo do solo, ela pode vingar ou não. E a semente aqui, no caso, são os ensinamentos de Jesus. Bem, dentro dessa ideia, Paulo vai colocar lá para nós, na carta aos Gálatas, uma outra questão. Capítulo 6, versículo 7. E aí ele fala o seguinte: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então aqui já temos um outro aspecto em relação à semeadura. Não é mais Jesus semeando suas palavras, seus ensinamentos, mas também nós fazemos uma semeadura. Nós também estamos jogando as nossas sementes. E aquilo que nós estamos semeando, nós também vamos colher. Segue aqui Paulo: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição, dependendo da tradução. Então, se nós estivermos muito focados aqui na questão material, vamos sempre plantar coisas relacionadas a isso, ao nosso ego, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna, diz Paulo, que continua: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, temos que perseverar nesse caminho de tentar plantar coisas boas o tempo todo, sem desanimar, porque em um momento certo nós vamos colher. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, diz Paulo, lá no capítulo 6, versículo 10 da carta aos Gálatas, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Devemos plantar essa semente do bem a todo momento e para todos. Nós também somos responsáveis pela semeadura. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês aqui. Eu vou perguntar e vocês vão respondendo aí mentalmente. Então, se eu planto, por exemplo, gentileza, eu vou colher o quê? Porque aqui a brincadeira é essa. Se eu estou toda hora semeando alguma coisa, o que eu vou colher? Então, o que nós estamos semeando e colhendo? Agora é uma reflexão que nós vamos fazer juntos aqui. Se eu planto, por exemplo, gentileza, o que eu vou colher assim a curto prazo? Não a longo prazo, a curto prazo. Então, normalmente, quando a gente planta gentileza no nosso relacionamento com outras pessoas, eu posso colher gratidão,
boa vontade, simpatia. Aliás, essa questão da gentileza é ótima, porque tem uma frase do Braulio Bessa, o poeta, que ele fala o seguinte, que gentileza é semente que se planta em qualquer chão, e do nada nasce um pé de gratidão. Olha que bacana. Então, a gentileza é uma semente que se planta em qualquer chão, e, de repente, do nada, vai colher lá um pé de gratidão. Então, essa é uma ideia. Então, se eu estou plantando gentileza, eu posso colher uma série de coisas positivas no meu relacionamento com o próximo. Gratidão, boa vontade, simpatia. Por outro lado, se eu plantar ódio, vamos fazer aqui as duas coisas, porque a gente não planta só coisas positivas ou só coisas negativas. A nossa semeadura é um pouco diversificada. Então, vamos lá. Se eu plantar ódio, o que eu estou colhendo em relação ao próximo? Então, provavelmente, eu vou colher medo, né? As pessoas ficam com medo de uma pessoa que está com ódio. Eu posso colher violência, o ambiente fica muito pesado, pode acontecer uma coisa assim, um desentendimento generalizado. O desentendimento seria também uma outra colheita aqui para quem está plantando ódio. E, obviamente, também, como o corpo fala, e tudo que nós fazemos e falamos também tem um reflexo no nosso corpo, quem está com ódio, com raiva e tal, acaba também tendo aí problemas, ou pode ter, pelo menos, problemas estomacais, problemas de gastrite, aquela gastrite nervosa. Então, também tem essa colheita aqui de quem está semeando ódio. E se eu planto entendimento? Entendimento. O que eu vou colher no meu relacionamento com o próximo? Eu posso colher compreensão, educação, né? Ter uma convivência fraterna, educada. Posso também colher o quê? Harmonia. Quando eu estou plantando entendimento, eu também vou colher harmonia. Harmonia dentro de um ambiente, pode ser na família, no ambiente de trabalho, no convívio social. Tudo isso acontece quando eu estou plantando entendimento. E se eu planto falsidade? Falsidade. O que eu vou colher, hein? Eu posso colher desconfiança. Alguém confia numa pessoa que é falsa. Eu posso colher antipatia, desrespeito. Ninguém gosta da convivência com uma pessoa que é falsa, seja a falciane ou seja o lado masculino, ou falciane. Né? Ninguém gosta, ninguém confia. É bem complicado. Então, se eu estou plantando falsidade, eu vou colher uma série de questões negativas para mim, naquela hora, naquele momento, que é a desconfiança, a antipatia, o desrespeito, entre outras aí. Eu imagino que vocês também tenham outros exemplos em relação a isso. E no próximo bloco, nós vamos ver os exemplos de semeadura propostos por Emmanuel e Hamed. Daqui a pouquinho. No bloco anterior, nós analisamos algumas possibilidades sobre o que estamos plantando e colhendo com as nossas atitudes. E é exatamente sobre essa ideia de plantar e colher que Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, fala lá no livro Fonte Viva, no capítulo 160, com o título Na Luta Vulgar. Ele diz uma coisa importante, logo no começo. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Isso aqui é fundamental para nós, porque nós temos sempre a ideia de que todas as consequências da nossa vida nós só vamos ver lá no plano espiritual. E Emmanuel está dizendo o seguinte, não é assim. Óbvio, algumas coisas nós vamos realmente ter uma repercussão na nossa elevação espiritual, mas a gente só vai saber disso mais quando a gente for para o outro lado. Então ele diz aqui para nós o seguinte, Emmanuel, reparemos a luta vulgar, ou seja, essa luta em nosso dia a dia. O que acaba acontecendo? Sempre no curto prazo, tá? O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Então, ele planta indiferença e vai receber dos semelhantes, ou seja, das outras pessoas, das pessoas que convivem com ele, também a indiferença quando ele está passando por uma situação difícil. Segue aqui Emmanuel. Se usamos severidade com os outros, também seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Veja como tem uma relação de causa e efeito, ação e reação aqui de uma forma imediata. Então, se somos severos com os outros, duros, intransigentes, nós também vamos ser tratados com dureza, com aspereza. E é isso que nós queremos?
Segue aqui o Emmanuel. Se praticarmos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, o que nós vamos encontrar, gente? Diz aqui Emmanuel, a antipatia e a desconfiança. Plantamos hostilidade e aversão em qualquer ambiente e podemos receber como colheita também antipatia e a desconfiança. Tudo assim, é rápido. Não tem demora nessa questão. Não é questão que vai acontecer só lá no plano espiritual. Não, vai acontecer rápido. Atitudes de compreensão e gentileza, diz Emmanuel, estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Então, aquele que nós estávamos falando um pouquinho anteriormente. Compreensão e gentileza vão nos gerar uma colheita de solidariedade e de respeito. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor, diz aqui Emmanuel. Olha que isso aqui é importante. Às vezes a gente não dá muita pelota para isso, não dá muita bola para isso, né? Mas essa relação ela é muito rápida. Então, se eu vou lá plantar otimismo, esperança, tenho aí nobreza de caráter e puras intenções, eu vou conseguir atrair para mim o quê? Preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. As pessoas vão ser mais gentis, vão ter mais boa vontade, só porque eu também tenho aí uma condição positiva, estou semeando coisas positivas. E aí Emmanuel fala para nós o seguinte, todo dia é tempo de semear. Estamos semeando o tempo todo. Aqui ele fala dia, eu falo para você que é todo minuto nós estamos semeando. Toda hora nós estamos semeando, todo momento. E também, diz aqui Emmanuel, todo dia é tempo de colher. E ele termina dizendo o seguinte, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Então, a gente não precisa ir para o plano espiritual para saber das consequências das nossas atitudes. Nos princípios de causa e efeito, fala aqui Emmanuel, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes da nossa vida. Olha só. Então, nós estamos assim, o tempo todo plantando e o tempo todo colhendo. Se estamos plantando coisas boas, vamos colher coisas boas. Se estamos plantando coisas não tão boas, vamos também colher atitudes dos outros para nós não tão interessantes, não tão bacanas. E eu quero só reforçar aqui também uma ideia que nós não semeamos apenas um tipo de semente. Eu só faço plantação de sementes positivas, eu só faço coisas boas. Ou então o oposto, né? Eu só faço coisas negativas, eu só planto coisas negativas. Não é assim. Nesse atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, esse estágio evolutivo espiritual, em um dia nós vamos poder plantar tanto sementes boas quanto más. O tempo todo. Tem hora que eu vou ter boas atitudes, tem hora que eu vou ter atitudes não tão boas. Então, nós devemos nos esforçar, até porque é o que dá para fazer nesse momento do nosso estágio evolutivo, é nos esforçar para semear sempre coisas positivas, ou pelo menos ter uma maioria de coisas positivas em relação a coisas negativas. Então, não adianta querer hoje falar, eu só planto coisas positivas. Ah, que bonito. Ou você está se autoiludindo, ou você não está tendo noção das suas atitudes de verdade. Então, isso é um ponto de atenção. O certo é que, durante um dia, nós vamos plantar coisas boas e coisas ruins. O que nós temos que fazer? Estarmos atentos, vigilantes, para fazer com que plantemos mais coisas positivas em relação a coisas negativas, atitudes negativas. Temos que evitar isso. Isso dá para controlar. Como? Vigiando e orando, que é a grande máxima aí também, que está lá no Evangelho e que nós espíritas usamos muito. Vimos muito agora aqui sobre Emmanuel, falando sobre essa questão da semeadura, e nós vamos ver o que um outro espírito de luz, chamado Hamed, tem a nos dizer sobre essa questão da semeadura. Hamed, também num livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, e pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem um capítulo aqui nesse livro, capítulo 7, que é a semeadura. E Hamed nos coloca algumas questões que são muito próximas aqui do que Emmanuel estava nos dizendo, mas ele parte para outras considerações que eu também acho interessante a gente pensar aqui.
que é assim, não adianta a gente querer culpar o outro pelo que nós estamos colhendo. Não adianta falar que o universo está conspirando contra nós, que Deus não gosta de mim, aquela coisa. Né? Não adianta a gente jogar a culpa nos outros, porque a responsabilidade é nossa. Eu sei que é duro ter que falar assim, é complicado. Né? A gente gosta sempre de arranjar uma desculpa, como diz aqui o nosso querido Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, famosa. A nossa consciência está toda hora querendo justificar as nossas atitudes, mesmo aquelas atitudes no mal, mesmo aquelas atitudes não tão edificantes. Sempre nós vamos querer arranjar alguma desculpa para aquela atitude. E Hamed, então, mostra para nós, lá no final desse texto, que o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, tudo isso é a nossa semeadura. E não querer assumir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, também o é. Então, às vezes, a gente fica nesse auto-engano. Ou em relação à reforma íntima, reforma interior, transformação moral. Não, mas eu sou um cara legal, na média eu estou muito bem, eu não preciso fazer grandes coisas. Auto-engano. Né? Nós não estamos querendo assumir a nossa responsabilidade. A responsabilidade pelos nossos sentimentos e sentimentos negativos, nossos pensamentos negativos, as nossas atitudes negativas. E tudo isso são semeaduras que nós estamos fazendo. Estamos semeando essas coisas negativas. E a responsabilidade é nossa. E nós é que temos que olhar para tudo isso que nós estamos fazendo, seja em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, ao que estamos fazendo, às nossas atitudes. Somos, em síntese, diz ele, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. Tudo é responsabilidade nossa. Somos a síntese, o resumo de tudo que nós estamos fazendo, a causa e o efeito dos nossos atos e atitudes. E a responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade, diz aqui Hamed, a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é uma semeadura. E nós somos responsáveis por isso. Mas nós não podemos alegar esse desconhecimento, porque cada um de nós tem essa faísca divina. Deus está dentro de nós, como diz lá Jesus em Lucas, e se ele não está dentro de nós, como algumas versões trazem, ele está no meio de nós. Então nós temos sempre condições de sermos atendidos e direcionados de alguma forma para melhorarmos a nossa semeadura, nos conectarmos com o mundo espiritual. Nós não podemos alegar essa ignorância. E acontecem coisas assim muito curiosas, muito engraçadas. Às vezes a gente é muito resistente, e aí quando as coisas começam a parar tudo, as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida, é aquele chacoalhão. Às vezes a vida nos coloca numa situação um pouco difícil. Aí vai um amigo, vai um parente e tal, fala, olha, que tal você ir lá numa casa espírita? Vamos lá, de repente você toma um passe, ouve lá uma exposição evangélica, de repente tem alguma coisa lá que pode te ajudar nessa caminhada e tal. Aí o sujeito vai e fica maravilhado, na maioria das vezes. Nossa, é isso? Puxa, que interessante essa ideia de transformação moral, que interessante que o evangelho tem essas interpretações, e a pessoa de repente muda. Mas por quê? Porque alguém acaba levando, quer dizer, se alguém também inspirado aí pelo plano espiritual maior, porque os nossos benfeitores querem que nós sigamos um bom caminho, que nós nos conectemos plenamente com a justiça divina, com Deus, com o plano espiritual maior, que a gente aproveite essa oportunidade que nós estamos tendo aqui em nossa encarnação para semearmos cada vez mais atitudes no bem, e que possamos fazer também, graças a isso, a nossa reforma interior, nossa transformação moral, para sermos aí pessoas melhores, espíritos mais evoluídos e podermos aproveitar ao máximo essa encarnação que é tão preciosa. Bem, se gostaram desse programa, por favor, repito aqui, já falei lá no começo, olha, não esqueçam de curtir e compartilhar, isso vai ajudar muito a divulgação aqui do nosso canal. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus e cuidado com a semeadura, hein?